sexto ano! Nesse último vídeo aqui da unidade 2, nós vamos concluir o assunto e vamos falar hoje sobre os povos, né, alguns povos aí da antiguidade, né, que isso, no caso aí são os hebreus, os fenícios e os persas. E de quebra nós vamos falar um pouquinho sobre a África na antiguidade, tá? Então, preparados aí com seu livrinho, vamos começar. Bem, iniciando aí na página 112 do livro de vocês, tá? O autor começa a falar aí sobre os povos hebreus, né? E ele justamente vai falar sobre a questão que diferenciava os hebreus dos vários povos que existiam na antiguidade. Aí no segundo parágrafo ele diz assim: durante boa parte da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, houve predominância da crença religiosa politeísta, ou o culto a antepassados. No caso politeísta, vários deuses, né? E algumas civilizações também, que geralmente oravam ou rezavam muito para os seus antepassados lhe proteger. A ética e a moral dos hebreus foram desenvolvidas com base no monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, que depois deu origem ao judaísmo e ao cristianismo. Então, uma das principais marcas aí dos hebreus era justamente esse diferencial, né? Eles não eram politeístas, tinham a crença em um só Deus, e boa parte dessa história dos hebreus está no Velho Testamento, na Bíblia do Velho Testamento, tá? Eles chamavam Deus de Jeová ou Yahvé, que escolhia entre os homens aquele que ensinaria a palavra dele ao restante, né? Os primeiros líderes dos hebreus foram chamados de patriarcas, e um dos que tiveram mais destaque aí foi o Abraão, o Isaac, o Jacó. E segundo o livro de Êxodo, Moisés, um dos profetas mais importantes dos hebreus, recebeu no Monte Sinai as tábuas com os 10 mandamentos, que eles funcionavam como assim um código de conduta que todos os hebreus deveriam seguir à risca, né? Uma história dos hebreus que é muito famosa trata-se do Êxodo, né? O Êxodo hebreu, que foi a saída dos hebreus do Egito. Mas primeiro a gente precisa entender quem foi Moisés, né? Que foi quem liderou aí essa saída dos hebreus do Egito. O Moisés, né? Ele vai retirar os hebreus do Egito e levar eles para a Terra Prometida, que era chamada de Canaã. Esse profeta, ele tinha sido criado no Egito como um príncipe, um verdadeiro egípcio aí da realeza, um verdadeiro príncipe da realeza egípcia, né? A sua mãe hebraica, que justamente para salvar ele, né, colocou ele dentro de um cesto e colocou ele no rio. E aí deixou o rio Nilo levar ele. Então foi aí que a princesa egípcia, né, foi resgatada pela filha do faraó, e ela criou ele como um verdadeiro filho, né? Sendo assim um príncipe. Após ele descobrir a sua identidade verdadeira, que ele era um hebreu, e tal, ele se comoveu aí com a situação do povo dele, né? Os hebreus foram escravizados dentro do Egito. Então Moisés ele liderou os hebreus numa jornada em direção a essa terra prometida, né? Retirou eles ali, né, do confinamento ali da escravidão do Egito, né, afirmando que ele tinha recebido esse aviso de Deus de levar os seus semelhantes aí para essa tal terra prometida. Foi nesse percurso que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, né, que tinha os 10 mandamentos. O Moisés, gente, ele não conseguiu terminar o êxodo, né? E aí ele passou essa missão aí por Moisés, que foi o seu sucessor na direção do povo hebreu. Bem, Moisés, como eu disse antes, não conseguiu concluir aí a sua missão, né, passando aí essa função, né, e segundo os relatos, né, da Bíblia, do Velho Testamento, isso aconteceu devido à desobediência dele, né, com Deus, então ele acabou tendo esse castigo, né, de não chegar à Terra Prometida apenas vendo de longe, tá? E aí, vocês sabem, ele acabou passando para Josué aí essa missão, e chegar à Terra Prometida foi uma das partes, né, dos problemas que os hebreus tiveram. Ela não estava desabitada, né? Eles tiveram que retomar com muitas lutas, muitas guerras aí a sua terra, tá? E a história do povo hebreu também tem outras figuras muito conhecidas, como o rei Davi, né? O próprio Salomão, né, conhecido aí pela sua grande sabedoria, tá? Os governos no hebreus, eles se deram em três momentos. O primeiro momento foi dos patriarcas, o segundo momento foi dos juízes, né, onde tudo era administrado por juízes, e por último, que aí já tem um período aí do Salomão, né, a gente vai ter a monarquia, tá bom? Então isso aí, mais informações sobre o povo hebreu, muitas dessas informações estão contidas aí no Velho Testamento, tá?
Então, pessoal, pega aí a página 130. Vamos conhecer agora um pouquinho também dos fenícios, tá? Esses povos aí comerciantes, tá? A região da Fenícia foi uma região que ela ficava ali no Oriente Médio, tá? Lá do outro lado, né, do mundo. E ela tinha a costa voltada para o mar Mediterrâneo. E aí o que ocasionou o desenvolvimento, né, de técnicas de navegação bastante úteis. Por isso que os fenícios eram chamados, inclusive, de o povo do mar. Essa região também fazia fronteira com a Síria, com a Palestina e com a Mesopotâmia, que nós já estudamos aqui. A existência dos fenícios vai de 2.300 anos antes de Cristo a 65 anos antes de Cristo. Lembrando que a contagem histórica antes de Cristo era feita de forma decrescente, tá? Os fenícios desenvolveram sua economia com base no comércio, como eu já falei para vocês, e ele era realizado quase que em total assim pelo mar. As principais rotas que os fenícios usavam eram o Egito e as cidades gregas, e eles também realizavam comércio em forma de caravanas para regiões ali do Oriente Médio, para o centro do Oriente Médio. Eu acho muito legal, assim, porque os fenícios, eles praticamente foram obrigados, né, devido à condição deles ali, como eles estavam praticamente todo rodeado por mar, então eles tiveram que desenvolver técnicas de navegação para poder ter contato com outros povos. E aí, para ele ter esse contato, tinha que ser pelo mar, né? E dali também do mar ele tirava muito da alimentação deles através da pescaria, né? Então as terras deles não eram lá muito férteis também, então era pouco, né? Os alimentam muita coisa eles tinham que pegar de outros lugares, tá? Na Fenícia não existia um estado de fato, mas as cidades elas se reuniam em tempo de guerra e conflito, né? Porque justamente para fazer uma força aí, né? Unidos somos mais fortes. E o seu comércio, às vezes ele era atacado, né, por outros povos. Então, às vezes eles eram povos que vinham para saquear mesmo, então eles se juntavam para lutar. Mesmo sendo independentes, essas cidades-estados, elas se organizavam numa espécie de república plutocrática, perdão. Ou seja, né, ela era controlada por uma elite financeira de comerciantes marítimos. Então a galera lá, uma rica, né, essa elite aí que comandava as cidades-estado fenícias. Como se deu esse declínio, né, do povo fenício? Vamos aí para a página 132, tá? Como se deu esse declínio, né, gente? Como vários povos da antiguidade viviam se confrontando, né, em busca de terras ou para realmente às vezes pegar o que os outros povos tinham, seus alimentos, né, suas riquezas e tudo mais. Então não foi diferente com os fenícios. Lá por volta do ano de 332 a.C., um macedônio chamado Alexandre o Grande iniciou um processo de dominação da Fenícia, atacando as principais cidades-estado, né? Os fenícios foram praticamente dizimados após se fixarem em Cartago, que era uma outra cidade, pois passaram a ser alvo de ataques dos romanos, que queriam estabelecer seus domínios na parte norte do mar Mediterrâneo. Após as três guerras púnicas, né? Ou seja, foi essas guerras entre Cartago e Roma, os fenícios foram totalmente destruídos, infelizmente. Vamos falar um pouquinho da cultura desses povos, né? Bem, a questão da religião, tá? Os fenícios, eles eram politeístas, né? Eles acabavam entrando aí em contato com vários outros povos e eles tinham o costume de associar os elementos da natureza, como chuva, vento, árvores, às suas entidades, né? Aos seus deuses, tá? Cada cidade-estado tinha o seu deus principal, que era cultuado aí de acordo com as orientações dos seus sacerdotes. Mas outra coisa que eu gostaria de falar para vocês dos fenícios que eram marcados aí, inclusive para nós, né, é a criação do seu alfabeto. Sim, tá. Os fenícios criaram esse alfabeto aí, né? Que inclusive foi a base do alfabeto greco-romano, foi a base do nosso, né? Próprio desenho aí das letras, tá? Se acredita, né, que eles tenham criado aí justamente por conta do comércio. À medida que as atividades comerciais, principalmente as marítimas, né, aumentavam, crescia a necessidade de desenvolver símbolos aí, né, que pudesse auxiliar no registro de entrada e saída de mercadorias, tá? Na questão do fluxo de moedas também, ou seja, deixar informações, deixar mensagem, deixar registrado o que foi vendido, o que foi comprado e tudo mais, né? Ele era constituído de 22 letras
todas consoantes. E esse alfabeto, como eu disse para vocês, ele foi incorporado, né, pelos romanos e pelos gregos, dando origem aí ao alfabeto latino, inclusive a língua latina, né? E como o nosso português, por exemplo, tem bases aí no grego e no latim, então nós podemos dizer também que aí o alfabeto fenício contribuiu para o nosso idioma, né, para a língua portuguesa. Olha que interessante, né? Então, uma das maiores criações que mais tem destaque aí dos fenícios foi o alfabeto fenício. Agora vamos conhecer um pouco dos povos persas. Os persas originaram, né, ali na região do chamado Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo do Pérsico, tá? O seu território ele fazia fronteira ali, né, com o Golfo Pérsico, a Mesopotâmia e parte da Ásia. Bem, gente, provavelmente os persas eles descendiam das tribos nômades oriundas da Ásia Central e do sul da Rússia. Nômade, que eram tribos que não tinham local fixo, né? Viviam se locomovendo. E aí essas tribos se fixaram, assim como a maioria dos povos da Antiguidade Oriental, nas regiões que eram banhadas por rios, né? Eles buscavam terras férteis justamente aí para desenvolver a sua agricultura. Então, que por volta do ano 2000 antes de Cristo, os persas eles já tinham fixado moradia ali, se consolidado ali naquela região, né? Mas eles viviam em constante tensão, pois sempre eram atacados por outros povos, assim como eu já falei para vocês, né? Galera da antiguidade aí, os povos viviam se atacando, né, em busca de mantimento, de tirar o que o outro tinha, né? E os povos que mais atacavam os persas eram os assírios e os caldeus que dominaram a Pérsia por volta do ano ali 2000 e pouco, né, antes de Cristo, e esse domínio prevaleceu por muitos anos. Mas a relação de dominação mais conhecida na história da civilização persa foi pelos Medos. Medos, isso mesmo, esse era o nome deles, tá? Eles eram um povo de origem ariana que migrou para a Ásia Central no Planalto iraniano. E lá eles estabeleceram seu domínio sobre os persas durante muitos séculos, de modo que existiam dois reis, o rei persa e o rei Medo. Olha só que interessante, né? Uma das criações mais curiosas dos persas que eu queria trazer aqui para vocês, tá? É a questão da criação do correio persa, né? Ou do sistema de comunicação de mensagem que os persas criaram. Esse sistema ele era feito a cavalo, né? E os persas acabavam fornecendo informações de uma maneira muito rápida através desse método que eles criaram. Bem, como é que funcionava esse método, tá? Ao entorno, né, de todo o domínio persa era colocado vários estandes, vários locais assim, né, de apoio. Ou seja, quando o rei persa, né, ele tinha que mandar alguma mensagem, enviar alguma informação para uma parte distante do reino, para outro setor, né, dos domínios persas, ele enviava um mensageiro. Esse mensageiro, a cavalo, como eu disse antes, ele ia até um determinado ponto. Lá ele deixava a mensagem para essa pessoa e lá ele iria descansar, ia dar água para o cavalo, comida, se alimentar também, né? E aí esse outro mensageiro já pegava a mensagem e ia até outro ponto. Lá ele deixava com outro mensageiro, ele descansava. Então, dependendo da distância, né, eles poderiam ser distâncias bem longas, bem extensas. Eles tinham como fazer isso porque eles iam parando nesses postos, né? Vamos colocar assim, postos de descanso, de alimentação e tudo mais. Então, esse foi o método aí que os persas criaram para enviar informações. Interessante, né, gente? Foi o primeiro correio da antiguidade. Outra curiosidade também sobre os persas era quanto à sua religião. Os persas, né, eles tinham uma religião que foi conhecida como Zoroatrismo. Esse nome vinha do seu principal profeta, que era o Zoroastro, que viveu em 622 a.C. a 551 a.C. A crença persa ela se baseava no conceito de dualidade, né, o que era a convivência entre o bem e o mal. No entanto, ela especificava o certo e o errado, entre outras coisas, tá? As bases do princípio de Zoroastro estavam contidas no livro chamado Zend Avesta. Os persas não aceitavam politeísmo, muito menos sacrifícios, tá? E essa dualidade ela se dava por conta de dois irmãos, né, que eram gêmeos, que eram Ahura Mazda, que representava o bem e a luz, e tudo aquilo que fosse bom e conduzisse os seres humanos a boas ações, e tinha o lado mal, né, que era o irmão dele, o Arimã, né, que era pela questão das condutas imorais, tá, a maldade, então era a questão aí do Arimã. Assim, a conduta em vida
que eles tivessem, né, o persa, ela determinaria, né, o que iria acontecer com ele após a sua morte. Ou ele poderia ir para o paraíso de Ahura Mazda, ou ele iria para o inferno de Ahriman, tá? Deu para entender essa questão da dualidade, um irmão bom e um irmão mau. Agora vamos falar da África antiga, né, nos reinos africanos. Falando nisso, vocês sabiam? A gente já estudou o Egito, né? Mas vocês sabiam que existiam outros reinos no continente africano, até porque é um dos maiores continentes do mundo. E a África ela é rica em diversidade cultural, religiosa, social, tá? E na antiguidade, ela se divide em vários reinos que também, assim como a gente já falou bastante, esses reinos poderiam ser inimigos, poderiam lutar entre si, né? Seja pela questão de alimentação, território, até mesmo pelas mulheres de outra tribo, poderia ter brigas aí, né, para justamente gerar mais herdeiros, aumentar aí o contingente populacional, enfim. Mas existe uma questão sobre muito obscura, né? É muito difícil os estudos aí sobre os povos da antiguidade do Egito, até porque muito desse conhecimento ele era passado de forma oral. Então, o estudo é dificultado justamente pelo fato de grande parte dessas informações aí acabarem se perdendo, o que deixa muita coisa aí ainda no mistério. E esse conhecimento oral, ele foi passando de geração em geração, né? Os mais sábios conheciam bastante aí sobre a história da sua tribo, da sua aldeia, tá? Mas outras coisas aí, infelizmente, acabaram se perdendo, né? Foram se perdendo por aí. Então vamos conhecer um pouquinho desses reinos, tá? A gente tinha durante a Idade do Metal a civilização de Enoque, né? Que conseguiu aí fazer bastante coisas através desse material, né? Eles utilizavam aí esse metal para produzir algumas armas, inclusive, ainda, mas era bem pouco. Mas um dos reinos principais que eu gostaria de falar para vocês era sobre o reino de Kux. Kux ou Kush, né? Ele ficava ligado ao Egito, justamente aí pelo Rio Nilo. E esse território ele foi explorado aí por suas terras agricultáveis, né? Seus depósitos de metais, mas principalmente pelo ouro, pelo cobre e pelo estânio, que servia para a fabricação do bronze. Os registros arqueológicos mais antigos eles mostram que na ocupação dessa área aconteceu durante o antigo Império Egípcio. Mas é durante o Médio Império que as relações se tornaram mais intensas aí, com o domínio egípcio sobre as rotas de incenso, marfim e outros produtos. Todo esse contato leva a uma, vamos colocar assim, né, egiptização da Núbia, que passou a ser administrada indiretamente pelos faraós e pela elite local. Tanto que dos grandes reflexos aí dessa influência egípcia é que os povos de Kuxel, da Núbia ali, que é uma chamada região desse povo, eles também fizeram as suas pirâmides. Claro que elas nem se comparam às pirâmides egípcias, que eram imensas, né? As pirâmides de Kuxi, elas são menores, são pequenas, mas são e mais pontiagudas, né? E mais são de inspiração egípcia aí também, tá? É um dos reinos aí que mais chama atenção e eu coloquei ênfase nele porque justamente como nós já estudamos sobre o Egito, é bem interessante vocês conhecerem a influência que o Egito tem nesse povo do continente africano. A título de curiosidade aí também, é interessante que o reino de Kux existia as Candances, tá? Que eram tidas, assim, também conhecidas como rainhas-mãe. Essa rainha-mãe, ela era responsável pela educação dos príncipes até a idade de 21 anos. Em alguns momentos da história do Império Kux, inclusive, essas mulheres, né, elas assumiram a liderança do governo. Elas comandaram até mesmo batalhas, como a que ocorreu contra os romanos, que impediram que este império cobrasse imposto sobre os cuxitas, tá? Até na Bíblia menciona-se uma rainha quendense. Então, quer dizer, existem várias evidências aí da existência dessas rainhas. E é interessante também a gente perceber que são poucas, né, os povos antigos onde a gente teve o domínio e a soberania de uma mulher. A gente tem muito isso na questão do continente africano. Assim como Cleópatra, no Egito antigo, a gente tem também aí as rainhas mães, né, ou as quendenses no reino de Cux. Interessante, né? Bem, seus plano é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido aí, tá? Todo o assunto. Eu acho muito interessante esses povos, né? A antiguidade, assim, guarda várias curiosidades. Alguns povos, infelizmente, com o passar dos anos, acabaram sumindo, né? Outros prevalecem, alguns mudaram, como a gente vai conhecer os gregos mais à frente, que mudaram toda a sua cultura e religião, mas existem até os dias atuais.
E eu particularmente acho muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, façam bons estudos aí e até a próxima. Cuidem-se. Tchau, pessoal.